Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Patrícia Alves, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de arte para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Regular referente ao 2º bimestre. E estamos dando início a um novo ano letivo, com novas oportunidades e esperança para juntos conquistarmos o sucesso escolar. E teremos a missão de continuar com o ensino remoto e novas metodologias de ensino, priorizando sempre o ensino de qualidade para você. Eu vou mostrar questões relacionadas à Semana de Arte Moderna. Olha que tema importante para a aula de arte. Vem comigo! Você já ouviu falar sobre a Semana de Arte Moderna? Não? Não sabe ou se esqueceu? Não tem problema, vamos aprender juntos. Então, se liga aí. A Semana de Arte Moderna, realizada entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922, foi o evento que deu visibilidade para uma das escolas literárias mais inovadoras e importantes da história da literatura e da arte brasileira, o modernismo. Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo na década de 1910, foi apenas a partir de 1922 que o movimento ganhou visibilidade fora da capital paulista, alcançando outras partes do país. A ampla divulgação dos ideais modernistas deveu-se principalmente à Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora, da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que antes era só escrita, a música por meio de concertos, que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas, nada disso. E a artes plásticas, exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura com desenhos arrojados e modernos. Participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, Tasso de Almeida, Di Cavalcanti, entre outros. E como um dos organizadores, o intelectual Rubens Borba de Moraes, que, entretanto, por estar doente, dela não participou. Na ocasião da Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, considerada um dos grandes pilares do modernismo brasileiro, se encontrava em Paris e, por esse motivo, também não participou do evento. Muitos dos idealizadores do evento eram quatrocentões. A Semana de Arte Moderna ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. As novas vanguardas estéticas surgiram e o mundo se espantava com as novas linguagens desprovidas de regras, alvo de críticas e, em parte, ignorada. A semana não foi bem entendida em sua época. A Semana de Arte Moderna, considerada por muitos estudiosos da literatura como um divisor de águas na cultura brasileira, o evento provocou grandes e profundas transformações nas artes do nosso país, que a partir daquele momento romperiam definitivamente com a cultura europeia, ao propor um movimento nacional nas artes plásticas, na música e na literatura. Começava uma busca incessante pela construção de uma identidade genuinamente nacional, distante dos moldes europeus, que pouco representavam o povo brasileiro. Seu objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade com uma perfeita demonstração do que há em nosso meio em escultura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. Como informava o Correio Paulistano, órgão do Partido Governista Paulista, em 29 de janeiro de 1922. A nossa intelectualidade brasileira dos anos 1910 e 1920 viu-se em um momento de necessidade de abandono dos antigos ideais estéticos do século XIX, ainda em moda no país. Havia algumas notícias sobre as experiências estéticas que ocorriam na Europa no momento, mas ainda não se tinha certeza do que estava acontecendo e quais seriam os rumos a se tomar.
O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida se dava no campo da literatura e da poesia, em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. A jovem pintora Anita Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência das novas vanguardas e em 1917 realiza o que foi chamada a primeira exposição modernista brasileira, com influências do cubismo, do expressionismo, do futurismo. A exposição causa escândalo e é alvo de duras críticas de Monteiro Lobato, e o que foi o estopim para que a Semana de Arte Moderna tivesse o sucesso que, com o tempo, ganhou. A semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias totalmente libertas, nacionalista, em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido, sentia-se mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal moderno. Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana de Arte de 1922, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte. Mas uma exceção foi o jornal Correio Paulistano, que apoiou os lançamentos e críticas do movimento. Vale ressaltar que a semana em si não teve grande importância em sua época. Foi com o tempo que ganhou valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo do século. Devido à falta de um ideário comum a todos os seus participantes, ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, todos eles declarando levar adiante a sua herança. Mesmo a bossa nova deve muito à turma modernista, pela sua lição peculiar de antropofagia, traduzindo a influência da música popular norte-americana à linguagem brasileira do samba e do baião. Como ocorreu o evento? O evento foi aberto ao público, que durante toda a semana pôde visitar o saguão do teatro e conferir uma exposição de artes plásticas com obras de Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Zimaíta, Di Cavalcante, Antônio Moya. Além da exposição, foram realizados saraus com apresentação de conferências, leitura de poemas, dança e música, participação dos escritores Graça Aranha, Menotti Del Pitta, Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, com execução de músicas de Hernani Braga e Villa-Lobos. Conforme dito por Mário de Andrade em uma conferência realizada em 1942 por ocasião dos 20 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, ele disse: "O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono dos princípios e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional." Os reflexos da semana foram sentidos em todo e o decorrer dos anos 20. Romperam a década de 30, influenciaram toda a literatura produzida no Brasil durante o século 20 e alcançaram a literatura contemporânea. De certa forma, tudo que é feito no país hoje, seja na literatura, seja nas artes plásticas, está permanentemente relacionado com o modernismo. Pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço!